Uma outra coisa muito interessante aqui em estatística para a gente saber para o Enem é a mediana. E o que é uma mediana? Mediana é o termo central de uma distribuição que está organizada de forma crescente ou decrescente, né? Mas eu prefiro crescente, que é mais simples a gente fazer. Então, se a gente tem aqui, por exemplo, 3, 7, 10, 12 e 15, por exemplo, são 5 termos. Esses termos já estão organizados de forma crescente. Como eles estão organizados de forma crescente, o 10, né, é chamado termo central dessa distribuição. Nós temos uma quantidade ímpar de termos, temos 5 termos, e quando a gente tem uma quantidade ímpar de termos, existe sim o termo central. Nesse caso aqui, esse 10 é o termo central e à direita do 10, né, à direita do 10 nós temos apenas 2 termos e à esquerda dos 10 também nós temos 2 termos, ou seja, a mediana tem a propriedade que a quantidade de termos que tem acima dele é a mesma quantidade que tem abaixo dele em relação à posição, perfeito? Então, nós temos aqui 10 como sendo o termo central, né, dessa distribuição aqui. Já se eu tenho uma quantidade par de termos, por exemplo, se fosse 3, 7, 10 e 12, nós teríamos apenas 4 termos e não existiria esse termo central. Como não existe o termo central, a gente tem que criar esse termo central. E esse termo central que vai ser criado, ele é a média aritmética dos dois mais centrais. Então, como os mais centrais são 7 e 10, a nossa mediana vai ser a média aritmética entre 7 e 10, ou seja, 7 mais 10 sobre 2. 10 mais 7, 17. 17 sobre 2 dá 8,5. E 8,5 seria a nossa mediana. A direita de 8,5 tem 2 termos, a esquerda de 8,5 tem 2 termos, e esse é o conceito de mediana, é o termo central de uma distribuição. Então, você tem que se ligar se ele tem uma quantidade par de termos ou quantidade ímpar de termos, porque é assim que a gente descobre, né, se vai ter que pegar o termo central ou se vai ter que pegar a média aritmética dos dois mais centrais. É importante perceber também o seguinte: quando a gente tem uma quantidade ímpar de termos, o que acontece? O termo central está na nossa distribuição. Quando a gente tem uma quantidade par de termos, o termo central passa a ser a média aritmética dos dois mais centrais e possa ser que ele não esteja nessa distribuição pelo fato de ele ser a média aritmética desses dois mais centrais. Viu? Muito cuidado em relação a isso. Então vamos ver uma questãozinha aqui, a questão número 33, para a gente tentar praticar esse conceito. O Departamento de Comércio Exterior do Banco Central possui 30 funcionários com a seguinte distribuição salarial em reais. Olha só. Eu vou escrever aqui para vocês, por mais que a gente não precise fazer isso no Enem, mas eu vou escrever só para a gente ter uma noção. Então vamos lá. 10 pessoas ganham salário de 2.000. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas ganham salário de 2.000. 12 pessoas, 3.600. Então 3.600, 3.600, 2, 3, 4, 5, 6, 7... A gente quase faz errado aqui, né? 7, né? 8, 9, 10, 11, 12 pessoas. Não vai caber não, hein? 5 pessoas ganham 4.000. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E, finalmente, 3 pessoas ganham 6.000. Vamos apertar aqui um pouquinho. 1, 2, 3. Pronto, coube. Então, qual vai ser a mediana nesse caso? Nesse caso, a mediana, como são 30 funcionários, vai para aquele lugar que fica 15 para um lado, 15 para o outro. Agora, cuidado. Quantos funcionários que recebem 3.600 devem ser demitidos, ou seja, tirados dessa lista, para que a mediana deixe de ser o que deu e passe a ser 2.800? Então, quantos funcionários devem ser demitidos para que a mediana seja 2.800? Veja, 2.800 é um termo dessa sequência? Não. Se ele não é um termo dessa sequência, ele precisa ser a média aritmética dos dois mais centrais. E veja, a média aritmética entre 4.000 e 6.000 dá 5.000, então não é. A média aritmética entre 3.600 e 4.000 dá 3.800, também não é. Então a média aritmética entre 2.000 e 3.600 é 2.800 e a gente sabe que para que 2.800 seja a nossa mediana, ele precisa ser a média aritmética entre 2.000 e 3.600. E se ele tem que ser a média aritmética entre 2.000 e 3.600 é porque esses dois termos aqui eles devem ser os dois mais centrais. E se eles são os dois mais centrais, a quantidade de termos que tem que ter para esse lado tem que ser a mesma quantidade de termos que tem que ter para esse lado. Então, por exemplo, veja que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 termos antes do meio, né? Ó. Então, nós temos que ter 10 termos depois do meio. Mas como a gente já tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, só pode ter mais 2 desses, 9 e 10. Na verdade, todos os outros precisam ser cancelados, né? Inclusive isso aqui, né? Para que, na verdade, ó,
Eu já tenho um aqui, né? Já tem um aqui, já tem um aqui, faltam 9, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, temos que cancelar todos esses 3,6 aqui. Quantos 3,6 desses aqui eu tenho que cancelar? Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu preciso jogar fora 10 desses aqui para que eu fique com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 e um 3,6, outro 3,6, 4, 4, 4, 4, 4 e 6, 6, 6. Agora sim, ó. 3 funcionários com 6 mil, 5 funcionários com 4, já são 8 funcionários, com mais 2 aqui fica 10. Então fica 10 para um lado, 10 para o outro. E aí o 2,8 é exatamente a média aritmética entre o 2 e o 3,6. Aí eu fico com 10 funcionários para um lado, 10 funcionários para o outro. Então, dos 30 funcionários, 10 devem ser demitidos e os 10 demitidos ganham 3.600. Portanto, a alternativa correta para a gente aqui é a alternativa letra D. Lembrar sempre isso. Se eu quero que 2.800 seja a média, ou seja, a mediana, ele tem que ser a média aritmética entre dois valores, entre o 2.000 e o 3.600, já que eu não tenho um termo central. Então, tá aí para vocês um pouquinho sobre mediana. A alternativa letra D é a alternativa correta.